1 Coríntios 5, 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. No livro de Êxodo, no capítulo 12, nós lemos como Deus mandou o povo de Israel celebrar a Páscoa. Vemos aqui a instituição da Páscoa, quando o povo de Israel estava de saída do Egito, onde eles tinham de sacrificar um cordeiro de 1 ano de idade, um cordeiro sem qualquer defeito. Não podia ser cego, nem coxo, tinha de ser um cordeiro perfeito. E o seu sangue, o sangue desse cordeiro, que era morto, ele era colocado nas ombreiras e na verga da porta, e a morte deste cordeiro era em substituição do filho mais velho, para que não houvesse morte do primogênito naquela casa. Sabemos que Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus é o nosso substituto. Mas para além de matar o cordeiro, eles tinham de comer o cordeiro com ervas amargosas e pães ázimos ou pães asmos. O cordeiro tinha de ser assado no fogo, porque o fogo era um símbolo do juízo que ia cair sobre o cordeiro, em vez de cair sobre a família, sobre o primogênito e sobre aquela casa. Eles tinham de comer, de se alimentar desse cordeiro. Jesus, ele disse que nós precisamos de comer a sua carne e beber o seu sangue. Temos de ir a ele, crer nele e nos alimentarmos dele. Lemos isso em João, capítulo 6. Nesse dia começava a festa dos pães asmos, que se prolongava por 7 dias, do dia 10º ao dia 14º, do mês de Abib ao mês de Nisan. Esse passou a ser o primeiro mês do ano para o povo de Israel. Eles tinham de se livrar de todo o fermento que existisse na casa, mesmo antes de celebrarem a Páscoa. E o fermento é uma figura do pecado. Em Êxodo 12, versículo 13, nós lemos: mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Vendo eu o sangue. Deus estava a dizer que se ele visse o sangue, não haveria destruição. Não era porque alguém era hebreu que podia ficar fora da casa, sem estar debaixo do sangue. Ninguém escapa ao juízo de Deus sobre o pecado. Não era quando eles vissem o sangue, quando entendessem o sangue, quando estudassem sobre o sangue, mas era quando Deus visse o sangue. Bastava estar dentro da casa para ser salvo da morte e do juízo. E o Senhor diz que passaria por cima deles. O anjo da destruição passaria sobre a casa. Se o sangue de um animal livrou o povo de Israel do Egito, quanto mais o sangue de Jesus nos liberta do pecado. Ninguém é salvo ou perdoado por alguma coisa que possa ter feito. Não é por sermos melhores do que alguém à nossa volta, é apenas na base de uma única coisa que somos salvos: o sangue do Cordeiro. O sangue é vida. Uma vida foi dada pela nossa vida. E é neste contexto que Deus disse que eles comeriam os pães asmos. Em Êxodo 12, 15, nós lemos: por 7 dias comereis pães ázimos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Por qualquer comer pão levedado entre o primeiro e o 7º dia, esse será cortado de Israel. 7 dias eles comiam pães sem fermento. Podemos dizer que para o resto da nossa vida nós vamos estar nesta festa.
Esta festa que o apóstolo Paulo refere em 1 Coríntios. Mas para experimentar cada dia esta festa, temos de retirar tudo o que contamina a nossa vida. Temos de retirar todo o fermento, todo o pecado. Todo o pecado tem que ser retirado para participarmos desta festa. Não é para sermos salvos, mas é porque estamos salvos. Nós já fomos salvos pelo sangue do Cordeiro e agora, como consequência, vamos tirar todo o pecado, todo o fermento da nossa casa. Como é que então podemos celebrar festa? Celebremos a festa. Como é que podemos celebrar esta festa hoje, no tempo da nova aliança? Não é possível deixar um pequeno pecado permanecer no nosso coração, pois um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pequeno orgulho, pequena vaidade, amargura, um vício, maldade, hipocrisia, seja o que for, multiplica-se, cresce como fermento. Não podemos dizer que vamos viver a maior parte do tempo para Deus e, por exemplo, não perdoar alguém, mesmo sendo a única falha na nossa vida, pois o pecado começa a trabalhar, começa a fermentar. É impossível ter o pecado debaixo do nosso controle, pois ele é como o fermento. O fermento espalha-se. Não é necessário dizer ao pecado para se espalhar. Como o fermento que atinge todo o pão, assim é o pecado que atinge toda a nossa vida. Não é possível permanecer no pecado se o sangue de Jesus nos libertou desse mesmo pecado. Não faz qualquer sentido ficar com pecado não confessado e perdoado na nossa vida se Jesus nos libertou de todo o pecado com o seu sangue. Se alguém permanece no pecado e diz que ama a Cristo, crê em Jesus, diz que ele tem um plano para a sua vida e permanece no pecado, é porque não conhece o verdadeiro Evangelho. Conhece um Evangelho falsificado, pois o verdadeiro Evangelho é arrependimento e a fé é crer em Jesus. Como é possível estarmos salvos se não abominamos o nosso pecado? Como é que vamos nos agarrar à boia da salvação se não percebermos que estamos a afundar-nos? Mas este fermento da malícia e da corrupção que nos fala do pecado, o que é isso, o pecado? É a Bíblia que define pecado. É a Bíblia que diz claramente o que é pecado e o que não é pecado. Nunca vamos viver o verdadeiro cristianismo, que é viver em festa, sem retirarmos o pecado da nossa vida. Para retirar o pecado da nossa vida temos que ser sinceros. Isto é, reconhecer o nosso pecado e querer ser livres dele. Quem não aceita que haja alguém que lhe diga que está em pecado, quem não aceita isso é porque essa pessoa não é sincera. Não há um verdadeiro arrependimento. Para retirar o pecado da nossa vida temos de ser sinceros, haver um verdadeiro arrependimento. Mas também temos de ser verdadeiros. Querer ser mais e mais como Jesus. Quem quer outras coisas que não seja ser mais como Jesus, não quer a verdade, não é verdadeiro. Não crê verdadeiramente em Jesus, não crê no Evangelho. Deus quer que vivamos em festa. Isto é, Ele quer que nós vivamos libertos, perdoados, vencendo o pecado. Isso é possível, pois aos olhos de Deus já estamos sem fermento, como Paulo diz aqui, como sois sem fermento. Aos olhos de Deus nós já não temos pecado, já estamos sem pecado. Deus vê-nos assim, sem pecado. A festa, a alegria é essa. No entanto, da nossa parte, se realmente nascemos de novo, se somos sem fermento, vamos ser sinceros.
e verdadeiros. Não precisamos de fingir e ser falsos, pois Deus já nos aceitou. Mas também não vamos nunca nos gloriar, ter a jactância, ter o orgulho, pois temos a consciência plena do pecado que ainda existe em nós e contra o qual temos que lutar até ao final dos nossos dias aqui na Terra. Lutar contra o pecado na nossa vida, mas também para que o pecado não se alastre na Igreja. Mas a luta contra o pecado não é sinónimo de tristeza. Há luta, mas ao mesmo tempo há festa. Esta é a tensão que existe sempre na vida cristã. Os coríntios estavam inchados, tinham jactância. A sua jactância não era boa, pois o pecado existente na Igreja não os levou a agir com determinação, a lutar contra o pecado, como depois acabaram por fazer de acordo com as orientações do apóstolo Paulo. Não podia haver festa em Corinto, porque não havia luta contra o pecado. Mas quando estamos a lutar contra o pecado, há sinceridade e verdade. Estamos a viver a festa dos pensasmos, a viver a festa da nossa vida, a festa da salvação.